Fala galerinha, e aí voltei e agora a gente vai falar aí das demais geometrias para encerrarmos aí esse ciclo de geometria molecular. Mas antes disso, pessoal, deixa eu só dar uma reforçada, filé aí no que eu falei anteriormente. Lembrando, pessoal, que quando uma molécula ela tem apenas dois átomos, quando ela for uma molécula diatômica, ela sempre vai ter uma geometria linear. Então não precisa nem pensar, já coloca de cara que é linear. Outro ponto importante, quando você tem uma molécula e nessa molécula possui par ou pares não ligantes, esses pares, pessoal, eles vão se afastar o máximo possível de modo a deixar o arranjo com a menor energia possível e assim tornar-se uma molécula mais estável, beleza? Então são observações importantes e legais que eu tenho que passar para vocês com relação a essa parte. Agora a gente vai falar sobre as geometrias no qual eu tenho um arranjo bipiramidal trigonal ou quando eu tenho um arranjo octaédrico. E quando é que eu encontro isso? É quando o meu arranjo ele tem 5 domínios eletrônicos e quando ele tem 6 domínios eletrônicos. Então bora lá, pessoal, bora desenrolar isso aqui. Assim que eu terminar de explicar essa parte a vocês, eu vou desenhar aí algumas moléculas e eu mostro a vocês como fica, porque essas moléculas elas são exceções à regra do octeto. Então são moléculas interessantes de estudarmos, beleza? Então bora lá. No primeiro caso, pessoal, eu tenho um arranjo com 5 domínios eletrônicos ou simplesmente 5 nuvens eletrônicas. Então, nesse caso, nós podemos encontrar 4 geometrias. Eu posso ter a bipiramidal trigonal, eu posso ter a gangorra, em T ou linear. Professor, como é que eu vou diferenciar? Do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Quando eu tiver 5 domínios eletrônicos e 5 ligantes, ou seja, a quantidade de domínios exatamente igual à quantidade de ligantes, o meu arranjo ele é igual à geometria molecular. Então, bipiramidal trigonal, beleza. Se porventura, ao invés de 5 ligantes, eu passe a ter 4 ligantes, ou seja, 4 ligantes e um par não ligante, vai sobrar um par não ligante, a minha geometria ela passa a ser gangorra. Se eu tenho 5 domínios eletrônicos e 3 ligantes, já sobram 2 pares não ligantes, a minha geometria ela passa a ser geometria em T. E quando eu tiver 5 domínios eletrônicos e apenas 2 ligantes, então vão sobrar 3 pares não ligantes, eu terei uma geometria linear, que é um caso bem específico na verdade. Desses 4 casos, qual é o mais importante, o mais usual para nós, pessoal? É quando a quantidade de ligantes é exatamente a quantidade de domínios ou quantidade de nuvens eletrônicas, que é quando o meu arranjo é igual à geometria. Então, nos exercícios, vamos encontrar principalmente essa espécie química aqui, ó, que é o PCl5, que já eu vou mostrar ela para vocês novamente. Quando eu tiver 6 domínios eletrônicos ou um arranjo com 6 nuvens eletrônicas, ele será chamado de octaédrico. Aí detalhe, eu posso ter 3 geometrias com esse arranjo. Quando a quantidade de domínios for igual à quantidade de ligantes, a minha geometria será octaédrica. Repetindo o mesmo caso aqui, ó. Quantidade de domínios, a mesma quantidade de ligantes, a geometria é igual ao arranjo. 6 nuvens eletrônicas e 5 ligantes, aí eu passo a ter uma geometria piramidal quadrada. E 6 nuvens eletrônicas e 4 ligantes, eu tenho a geometria quadrado planar, que é onde eu tenho a presença até de um gás nobre, que é o xenônio. Tranquilo, pessoal? Então é bem simples você analisar dessa forma. Lembrando que a quantidade de nuvens eletrônicas ou domínios eletrônicos, ele vai se adequar à quantidade de ligantes para você poder dar a geometria, beleza? Então, quando você tiver 5 domínios eletrônicos e 5 ligantes, bipiramidal trigonal. 5 domínios eletrônicos
e 4 ligantes gangorra. 5 domínios eletrônicos e 3 ligantes em T. 5 domínios eletrônicos e 2 ligantes linear. Observem que tem um exemplo para cada uma das geometrias. E quando o arranjo ele for octaédrico, que é quando eu tenho 6 domínios eletrônicos, eu posso ter 6 ligantes, geometria octaédrica. 5 ligantes, geometria piramidal quadrada. E 4 ligantes, geometria quadrado planar. Beleza? Então eu vou apagar aqui rapidinho, vou desenhar algumas moléculas e explicar para vocês perante a exceção à regra do octeto, que eu vou trazer para vocês algumas informações também. Beleza? Então já já estou voltando para a gente terminar. Valeu! Pronto, galera, bora lá. Então, eu trago para vocês aqui os dois principais exemplos que falei, que é o pentacloreto de fósforo e o hexafluoreto de enxofre. Então, são os dois casos mais importantes que nós temos, que é quando a geometria ela se assemelha ao arranjo, ou seja, não vai sobrar par não ligante. Todos os pares são ligantes. E em ambos os casos, pessoal, eu tenho uma exceção à regra do octeto. Observem que o fósforo ele vai se estabilizar com 10 elétrons e no caso do enxofre ele vai se estabilizar com 12 elétrons. Lembrando que cada ligação eu tenho um par de elétrons, então é um compartilhamento de elétrons. E outro fator importante que eu quero relembrar é que essa cunha fechada aqui, ó, significa que está para fora do plano, ou seja, apontando aí para vocês. Anormal significa que está no plano e essa tracejada para trás do plano, está furando aqui o plano do quadro. É só para a gente entender melhor como é que funciona. Aí, gente, ó, eu trago essas observações para vocês, o que eu vinha falando. Então, eu tenho 3 tipos de exceção, que são os principais, que é quando eu tenho uma deficiência em elétrons. Aqui eu trago 2 exemplos. No caso, o boro, ele vai se estabilizar com 6 elétrons, e o berílio ele vai se estabilizar com 4 elétrons. Professor, por que isso acontece? Por exemplo, pessoal, no caso do berílio, ele é um metal alcalino terroso, mas o seu átomo ele é muito pequenininho. Então, o que é que acontece? A energia de ionização desse cara é muito alta. Então, desfavorece o fato da gente precisar retirar esse elétron de modo a promover uma ligação iônica. Então, ele vai se adaptar melhor às ligações covalentes. Isso por conta dessa energia de ionização e também por conta da sua eletronegatividade, que é muito maior do que os elementos do seu grupo. Então, o que é que acontece? Quando ele forma uma ligação com outros elementos químicos, essa diferença de eletronegatividade não vai ser tão alta. Então, eu não vou caracterizar como uma ligação iônica, e sim como ligação covalente, beleza? No caso da expansão do octeto, que são os 2 exemplos que eu trago aqui para vocês, eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona, porque a gente vai encontrar essa expansão principalmente quando os elementos que estão presentes, no caso o elemento central, ele vai estar do 3º período da tabela para baixo, porque a partir daí eu já tenho a presença do subnível D, e esse subnível ele vai se encontrar vazio. Então, eu vou poder colocar elétron lá. É o normal, professor? Claro que não. O normal é o fósforo, por exemplo, ele formular 3 ligações covalentes. Mas pode acontecer dele inserir elétrons nesse subnível que está vazio? Aí pode. Então, é uma possibilidade. Não é o normal, mas isso pode acontecer. É o que acontece também com enxofre. O normal é o enxofre fazer 2 ligações. Mas ele pode expandir o octeto? Pode. Por quê? Porque ele tem esses orbitais vazios. Então, eles podem receber esses elétrons. Então, eu vou tentar mostrar a vocês aqui de uma forma bem simples, beleza? Aqui eu tenho um átomo de fósforo e isso serve também para o enxofre, pessoal. O raciocínio é o mesmo. O fósforo ele tem número atômico igual a 15, então ele tem 15 prótons e como ele se encontra no estado fundamental, ele tem 15 elétrons. Fazendo aqui a distribuição do fósforo, eu chego a essa camada de valência. 3s2,
Epa, deixa eu ajeitar aqui. 3s2, 3p3. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Aí o que é que acontece, pessoal? A partir do nível 3, eu já passo a ter a presença do subnível D. E no caso do fósforo, ele está totalmente vazio. Então o que é que vai acontecer? Se eu colocar esses elétrons aqui nos orbitais, ó, fazendo a distribuição em orbital, eu teria aqui 2 elétrons no orbital S, no orbital P, nos orbitais Px, Py e Pz, eu teria um aqui e um aqui. E os orbitais D, eles estão totalmente vazios. Beleza? São 5 orbitais. E o que é que acontece? Aqui é o P e aqui é o D. Pessoal, o que é que acontece? Esse elétron aqui, ó, caso o fósforo precise, ele vai excitá-lo. E ao excitá-lo, ele vai jogar para o subnível D. Então, esse elétron ele sai do subnível S e ele vem para cá, ó, para o subnível D. Aí o que é que vai acontecer agora? Eu vou abrir espaço para receber elétron. Então, observem que eu vou poder receber um elétron aqui, eu vou poder receber um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ligações, que é o que acontece no pentacloreto de fósforo. Então, ao excitar esse elétron para o subnível D, que antes estava vazio, ele recebe esse elétron, fazendo com que eu abra esse espaço e possa inserir elétrons lá. E é dessa forma que a gente tem a expansão do octeto, fazendo com que o elemento central ele receba mais elétrons do que o normal, que é o que ele se estabilizaria em outros compostos. Beleza? E no último caso, pessoal, que eu quero citar para vocês, é quando as moléculas ela possuem um número ímpar de elétron, que também não é o normal. O normal é você ter um número par de elétrons de forma geral. Aqui a gente pode tirar a prova. Ó. Você pode contar aqui todos os pares eletrônicos que você vai ter um número par de elétrons, tanto aqui como aqui. Nessas duas moléculas, eu posso pegar um exemplo aqui, ó, do NO. Você vai ter o seguinte, você vai ter 2, 4, 5 elétrons. O oxigênio, ele tem 2, 4, 6 elétrons. Então, o que é que acontece? Ao formar uma ligação dupla entre o nitrogênio e o oxigênio vai chegar a 8 elétrons e o nitrogênio ele vai ficar com 7. Então, nesse caso, a gente vai ter um exemplo de uma espécie química que se estabiliza com um número ímpar de elétrons. E esses exemplos, pessoal, eles são chamados de radicais livres, que são moléculas altamente instáveis. Então, elas também fazem parte da exceção do octeto, beleza? Da exceção à regra do octeto. Então, eu tenho com menos de 8 elétrons, que é deficiência em elétron. Eu tenho a expansão do octeto, que é com mais de 8 elétrons. E eu tenho com número ímpar de elétrons, que são os famosos radicais livres, que são moléculas altamente instáveis, beleza? Espero que vocês tenham gostado de coração e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Escreve tudo, anota e qualquer dúvida, só falar que eu poderia ajudar vocês aí da melhor forma possível, beleza? Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Valeu!